Isso se passou lá ainda quando o Chico era bem pequenino. Na verdade, a sua mãe já havia partido aos 5 anos de idade. A senhora não está ouvindo, não? Não, não é isso. A hora que você terminar, você está falando que aconteceu comigo. Como Sim. eu estou fazendo uma homenagem a ele, também é uma homenagem Aí, que eu quero fazer a ele. lá no finalzinho, a senhora se aproxima, vem aqui para dar o depoimento da senhora, tá? Por favor. E então ele já com aproximadamente 6 anos de idade, logo depois da partida da sua mãe, naquele período, ele então, ali em 1915, 16, como sabemos, havia se instalado a Primeira Grande Guerra Mundial. O mundo todo em polvorosa. Imaginemos naquela época, né, em que as notícias não corriam celeremente como hoje. Todo mundo preocupado, e Chico Xavier, com toda a sua altíssima sensibilidade mediúnica, via coisas que somente ele percebia, ninguém mais. Particularmente naquele estado de coisas, naquele momento, aquele ambiente emocionalmente tão complicado. E todos preocupados muito com isso, muitas conversas para cá, para lá. Ele, então, nos conta sobre uma passagem que teve com a sua mãe e seu pai, um pouco antes dela partir, lá quando ele tinha aproximadamente 4 anos de idade. Eles haviam voltado, a família toda foi para a igreja, na missa ali do domingo, e como era de praxe, era uma noite fria, voltaram para casa. E enquanto a Maria João de Deus, a sua mãe, preparava já os outros filhos para que pudessem repousar, o Chico estava lá na cozinha com seu pai, sua mãe se aproxima e seus pais começam então a conversar sobre uma história que estava ali na boca do povo, ali nas imediações de Pedro Leopoldo, onde ele morava. Então João Cândido dizia assim: mulher, viu dizer daquela moça, uma moça que estava grávida e teve um aborto espontâneo, você viu falar sobre isso? Não é? E então os dois comentando, seus pais comentando, e qual não foi a surpresa de ambos, particularmente do seu pai, quando o Chico intervém na conversa e diz: papai, vou dizer para vocês o que aconteceu lá. Porque não é bem isso aí que eles estão falando, não. Uma criança de 4 anos intervém na conversa e diz assim: o que aconteceu ali, papai e mamãe, é que houve uma nidação inadequada do ovo, de forma que a criança assumiu uma posição ectópica. Uma criança de 4 anos. E aí o pai dele ficou irado. Mas que isso? Esse menino está com demônio no corpo. Esse menino é mal assombrado. Fica falando aí que vê espíritos, conversa com gente morta, deixa os mortos lá sozinhos. Que história é essa, Chico? De o quê? Lidação, papai. O Chico não sabia o que era isso, não. E é que não sei o quê, ectópica. Mas de onde você tirou isso? Na época não tinha internet, não é? Não tinha Google, não tinha IA, nada disso. Não tinha nem enciclopédia. Então, alguma coisa estava acontecendo. De onde você tirou isso, meu filho? Papai, tem um homem aqui que veio e me soprou os ouvidos e pediu para eu repetir. Que foi isso que aconteceu com ela. E então ela teve um aborto espontâneo. Mas que história é essa, meu filho? Agora que a coisa fica mais grave ainda. Que homem é esse? Porque imagina, desconfiado, né? O único homem daqui sou eu. E aí, então, Chico explica. Não, é um homem, é um médico do plano espiritual. E ele veio aqui nos explicar o que aconteceu. Né? E aí, o João Cândido fica um pouquinho mais tranquilo, não é? Apesar de não aceitar nada daquelas coisas, e diz para ele, e aí então ele pede para que o Chico explicasse, pela intervenção do amigo espiritual que também estava ali para contar aquela história. E o Chico completa, dizendo: o que houve ali, papai, essa nidação inadequada do ovo, é que no momento da fecundação, o embrião não foi formado no útero, ele começou a se formar fora do útero. E a este fenômeno chama-se de gravidez ectópica, fora do útero. E por conta disso, não é tão comum, né, mas acontece, e por conta disso,
a gravidez, a gestação é frustrada naturalmente ali em determinado tempo. É um aborto espontâneo. E aí, passou tudo isso, ele deixa esse legado, porque logo depois da sua mãe partira, ele deixa esse legado para todos nós. Todos somos portadores de alguma sensibilidade que nos conecta com o mundo espiritual. É claro que não à altura e ao alcance de um Chico Xavier, mas todos nós nascemos com esta sensibilidade menor ou maior grau. E ele nos ensina, e todo o seu trabalho de sacrifício e de renúncia nos mostra que é possível viver neste plano material, ainda que com todas essas dificuldades, com todos esses desafios, mas buscando cada um ser um bom instrumento do plano espiritual em favor da paz e da união dos povos. Na sequência, agora...